Quando minha patroa me empurrou com força na ceia de Natal gritando: "Aqui não é lugar pra gente da sua laia", ela não sabia que eu havia gravado ela confessando o esquema de lavagem de dinheiro de 3 milhões de reais que mantinha com o marido. Eu tropecei, caí no chão da sala em frente a todos os convidados importantes, desembargador, promotor, delegado, e ela achou que havia vencido definitivamente. Quando ela acordou na manhã seguinte, 92 chamadas perdidas da Receita Federal, da Polícia Civil e de todos os jornais da cidade. A ignorante faxineira tinha destruído um império de corrupção com um pendrive e muita coragem. Meu nome é Rosa Santos, tenho 42 anos, trabalho como faxineira há mais de 20 anos, e esta é a história de como minha patroa, doutora Patrícia Mendonça, descobriu que humilhar trabalhadora honesta tem um preço muito caro. Sou mãe de 3 filhos. Júlia, de 18, que hoje estuda medicina numa federal, Marcos, de 16, que sonha ser advogado, e a pequena Ana, de 12 anos, que quer ser professora. Moro numa casa própria no Jardim das Flores, bairro operário onde cresci vendo minha mãe, Dona Conceição, acordar às 5 da manhã para trabalhar como doméstica, e jurei que meus filhos teriam uma vida melhor. Nasci e me criei na periferia, filha de faxineira e pedreiro. Meu pai, seu João, sempre dizia: "Rosa, a vida é dura pro pobre, mas enquanto a gente tiver saúde e honestidade, a gente vence qualquer patrão safado." Minha mãe completava: "Filha, trabalhador que se respeita não baixa a cabeça pra ninguém. Você limpa a casa do rico, mas sua dignidade ninguém suja." Comecei a trabalhar aos 16 anos como babá para ajudar em casa. Aos 18, me casei com o Antônio, que trabalhava na construção civil. A vida sempre foi corrida, sempre foi difícil, mas era uma vida honesta. Tivemos os 3 filhos cedo, e eu conciliava o trabalho doméstico com o cuidado deles. Antônio sempre me apoiou. "Rosa, você é guerreira. Nossos filhos vão ter orgulho da mãe batalhadora que tem. Trabalho como faxineira desde os 22 anos, sempre com carteira assinada quando conseguia, sempre honesta, sempre dedicada. Já limpei casa de todo tipo de gente. Gente boa como Dona Maria, que me tratava como família e até pagava curso de informática para mim. E gente ruim como o Dr. Geraldo, que me fazia trabalhar doente e descontava o remédio do meu salário. Mas nunca, em 20 anos de profissão, passei tanta humilhação quanto na casa da doutora Patrícia. Ela era advogada renomada, especialista em direito tributário, casada com Dr. Cláudio, empresário do agronegócio que tinha fazendas em 3 estados. Mansão de 2 andares no Alphaville, 4 carros importados na garagem, piscina olímpica, sauna, academia particular, adega climatizada. Uma fortuna que eles ostentavam como se fosse fruto de muito trabalho honesto. A situação em casa estava desesperadora quando encontrei esse emprego. Antônio tinha perdido o trabalho na pandemia, estava há 8 meses desempregado. Devíamos 3 meses de aluguel, 2 prestações do carro, e minha filha Júlia tinha passado em medicina numa particular, mas não tínhamos como pagar a mensalidade. O sonho dela estava se desfazendo na minha frente, e eu me sentia impotente. Foi minha comadre Geralda, que limpava a casa da vizinha da doutora Patrícia, que me indicou: "Rosa, a patroa da casa ao lado está precisando de faxineira. É gente fina, advogada, paga direitinho. Vai lá conversar com ela." Peguei minha melhor roupa, caprichei no cabelo e fui com o coração cheio de esperança. Quando comecei a trabalhar lá, em março de 2023, pensei que tinha dado sorte na vida. A casa era um sonho. 5 suítes, 3 salas, cozinha gourmet, escritório, biblioteca. O salário parecia justo para a época, 1.800 reais por mês para trabalhar de segunda a sexta, das 8 horas às 17 horas. Finalmente, pensei, vou conseguir ajudar minha família a sair dessa situação. "Você vai se dar bem aqui, Rosa," ela disse no primeiro dia, me mostrando cada cômodo da mansão com orgulho. "Sou muito organizada, gosto de tudo no seu lugar, impecável. Tenho certeza que uma pessoa como você vai entender perfeitamente qual é o seu lugar aqui." Na época, achei que ela estava se referindo aos cômodos da casa, à organização da limpeza.
Só depois entendi que ela estava falando do meu lugar social na hierarquia dela. Se você trabalha como doméstica e já foi humilhada por patrão, deixa o like agora, porque essa história vai te mostrar que trabalhador honesto sempre vence no final, não importa quão poderoso seja o explorador. Eu sempre tive orgulho do meu trabalho, e isso vinha de berço. Minha mãe me ensinou que não existe trabalho sujo, existe trabalho mal feito. Rosa, ela dizia, esfregando as mãos calejadas de tanto esfregar chão. Você pode ser faxineira, mas seja a melhor faxineira que conseguir. Limpe com carinho. Cuide da casa como se fosse sua. Trate a família como se fosse sua família, porque trabalho honesto dignifica qualquer pessoa. E era assim que eu vivia. Chegava sempre 15 minutos antes, fazia tudo com capricho, deixava a casa brilhando como espelho. Tinha orgulho de ver o resultado do meu trabalho. Uma casa limpa, organizada, cheirosa era a minha assinatura. Os patrões anteriores sempre elogiavam. Rosa, a casa nunca esteve tão limpa. Rosa, você tem mão de fada para organizar. Rosa, não sabemos como vivíamos sem você. Esses elogios me davam energia para continuar, me faziam sentir valorizada. Mas logo nas primeiras semanas na casa da doutora Patrícia, percebi que alguma coisa estava muito estranha. Ela não era como as outras patroas que conheci. Tinha uma maldade calculada, uma necessidade doentia de me humilhar que ia muito além da exploração trabalhista comum. Era como se ela sentisse prazer genuíno em me ver sofrer, como se minha dor alimentasse o ego dela. Começou sutil. Comentários aparentemente inocentes. Rosa, esse perfume seu é muito forte, pode incomodar as visitas. Rosa, essa roupa está meio chamativa para uma funcionária. Rosa, cuidado com o jeito de falar, os vizinhos podem ouvir. Depois ficou mais direto. Rosa, pessoas da sua classe precisam entender seu lugar. O que eu não sabia, e descobri meses depois, é que enquanto ela me humilhava por ser uma simples faxineira da periferia, ela e o marido estavam ganhando milhões com dinheiro sujo. Eram os maiores criminosos que já conheci, mas se escondiam atrás de diploma e sobrenome. O que descobri depois disso, a madame nunca imaginou que uma mulher nascida na favela era capaz de fazer. Descobri que enquanto me chamava de ignorante, ela era a maior criminosa da cidade. Enquanto me julgava por vir de família pobre, ela roubava milhões dos cofres públicos. Enquanto me humilhava por trabalhar de faxineira, ela vivia de dinheiro que deveria estar pagando hospital, escola e merenda escolar para crianças como meus filhos. Hoje, mais de 1 ano depois, eu durmo tranquila na minha casa própria. Isso mesmo, casa própria de 3 quartos com quintal. Sabendo que fiz justiça não só por mim, mas por todas as trabalhadoras que sofrem humilhação de patrão mau caráter. Porque descobri uma coisa que mudou minha vida. Gente simples não é gente boba, gente pobre não é gente inferior, e quem humilha trabalhador sempre tem esqueleto no armário. Esta história que vou contar para vocês, do fundo do meu coração de mãe trabalhadora, prova que não importa quantos diplomas você tenha na parede, quantos carros tenha na garagem ou quantos zeros tenha na conta bancária. Se você não tem caráter, se você não tem respeito pelo próximo, uma hora a vida te ensina quem você realmente é. E eu tive a honra de ser o instrumento da vida para ensinar essa lição para a doutora Patrícia. Minha filha Júlia hoje me diz: "Mãe, você é minha heroína." Mostrou que trabalhador tem dignidade e poder. Meu filho Marcos fala: "Mãe, quero ser advogado para defender gente como a senhora." E minha pequena Ana sempre diz: "Quando crescer, quero ser forte como a mamãe." Essas palavras valem mais que qualquer diploma da doutora Patrícia. Quando comecei a trabalhar na casa da doutora Patrícia, realmente parecia uma família educada e bem estruturada. Ela me recebeu de social, terninho caríssimo, cabelo feito, unha feita, perfume importado, e me mostrou a casa toda com orgulho, como quem estava exibindo um troféu. O marido, Dr. Cláudio, até cumprimentou educadamente. "Rosa, seja bem-vinda. A Patrícia me disse que você tem ótimas referências."
Os dois filhos adolescentes, Guilherme de 17 e Fernanda de 15, pareciam bem educados, me cumprimentaram com um oi discreto. Pensei comigo, Rosa, dessa vez você acertou. Família de classe, gente estudada, deve ser muito diferente das outras experiências. Como eu estava enganada. A verdadeira face deles apareceu logo na primeira semana, mas de forma sutil, calculada. O desprezo começou pequeno, quase imperceptível. Na segunda-feira, ela me tratou normal. Na terça, já era um pouco mais fria. Na quarta, começou a me tratar como se eu fosse invisível quando tinha visitas. Rosa, vá limpar lá em cima enquanto estou conversando, ela dizia, como se minha presença constrangesse as amigas ricas. Durante as reuniões sociais dela, chás da tarde, almoços, jantares, eu virava parte da mobília. Elas conversavam sobre as funcionárias, como se eu não estivesse ouvindo, como se eu fosse um objeto sem sentimentos. É tão difícil achar uma doméstica que entenda o próprio lugar, ela comentava, me olhando de soslaio. A minha anterior era muito metida, queria dar opinião sobre tudo, até sobre política. Imaginem só. E elas riam, concordavam, cada uma contando uma história de como tinha que educar a empregada. A pior humilhação aconteceu numa quinta-feira, quando ela deu uma festa para umas 20 amigas do clube. Eu estava servindo os canapés quando ouvi uma dizer: Patrícia, pelo menos a sua doméstica parece asseada. A minha anterior tinha um cheiro. Outra completou: eu sempre dou sabonete para a minha usar. Gente assim precisa ser orientada sobre higiene. E elas riram como hienas, olhando para mim como se eu fosse um animal de estimação que podia fazer truques engraçados. Mas o pior não eram essas humilhações sociais. O pior era a exploração trabalhista descarada, sistemática, calculada. Combinamos de segunda a sexta, das 8 horas às 17 horas, com 1 hora de almoço. Só que na prática, ela inventava urgências todo santo dia. Rosa, os convidados vão chegar mais cedo hoje. Você pode ficar até umas 9? Rosa, amanhã é sábado, mas preciso que você venha porque vou dar uma festa pequena, só umas 50 pessoas. Rosa, domingo eu preciso de você para servir o almoço da família. É aniversário do meu sogro. E os fins de semana não eram pagos como hora extra. Nunca. Ela tinha uma resposta pronta que me deixava sem palavras. Rosa, você está ganhando um salário fixo mensal, não é por hora trabalhada. Se não concorda, tem muita gente na fila precisando de emprego por aí. Quando eu questionava timidamente, mas doutora, trabalhar no fim de semana não deveria ser pago à parte? Ela ficava furiosa. Essa mentalidade de empregada é que não deixa vocês crescerem na vida. As jornadas eram insanas. Chegava às 8 horas e saía às 20 horas, 21 horas, às vezes até 22 horas nos dias de festa. Trabalhava 12, 13 horas por dia, ganhando por 8. Calculei uma vez, estava recebendo menos de 10 hires por hora, quando o correto seria pelo menos 15 hires, fora as horas extras que nunca foram pagas. Em 2 anos de trabalho, ela me devia mais de 40 mil só de horas extras. O trabalho era muito mais pesado do que havíamos combinado. Ganhava 1.800 versórios por mês para limpar uma mansão de 2 andares, 5 suítes, 3 salas, cozinha gourmet, área gourmet, escritório, biblioteca, academia, sauna, piscina. Além de limpar tudo isso, tinha que lavar e passar roupas para 4 pessoas, e roupas caríssimas que exigiam cuidado especial. Tinha que cozinhar quando a cozinheira faltava. Rosa, você sabe fazer alguma coisa ou só sabe esfregar chão? Tinha que cuidar do cachorro poodle e dos 2 gatos persas. Tinha que regar o jardim imenso, limpar as folhas da piscina, organizar a adega de vinhos. E nunca era bom o suficiente para ela. Rosa, essa sala está com cheiro de produto de limpeza. Use menos. No dia seguinte, Rosa, não está cheirando a limpo. Use mais produto. Rosa, você demora muito para limpar os vidros. No dia seguinte, Rosa, os vidros ficaram com marca. Você está com pressa demais. Era uma tortura psicológica constante, onde eu nunca conseguia acertar.
As humilhações de classe eram diárias e vinham de toda a família. Rosa, gente como você precisa entender que existe hierarquia natural na vida, ela dizia, ajeitando o colar de pérolas. Vocês ficam com essas ideias de igualdade por causa da televisão, mas a natureza não é igualitária. Tem gente que nasce para mandar, tem gente que nasce para obedecer. É assim desde que o mundo é mundo. Quando eu chegava de ônibus molhada de chuva, ela comentava para as filhas: olhem só o estado dela. Por isso que essa gente fica doente, não sabem se cuidar direito. O filho adolescente, Guilherme, tinha aprendido a me desrespeitar copiando a mãe. Rosa, limpa meu quarto direito que não sou qualquer um, ele dizia. Rosa, essas suas unhas estão muito compridas para mexer nas minhas coisas. A filha, Fernanda, era ainda pior. Rosa, você poderia falar mais baixo? Suas amigas da favela podem ouvir lá de longe, mas aqui não precisa gritar. A invasão de privacidade era constante e humilhante. Todo dia, quando eu chegava, ela revirava minha bolsa, para ter certeza de que nada saía da casa indevidamente. Me acusava de roubo sem prova nenhuma, como se eu fosse criminosa natural. Rosa, cadê o sabonete caro do meu banheiro? Sei que tinha 2 ontem. Rosa, tinha 3 pães na geladeira na sexta-feira. Hoje é segunda e só tem 1. Rosa, esse batom não é da marca que você usa. De onde você tirou? Cada acusação era uma facada na minha dignidade, na minha honra. Uma vez, ela me acusou de roubar um anel que estava no porta-joias dela. Chamou até o marido. Cláudio, o anel da minha avó desapareceu. Só pode ter sido a Rosa. Revirou minha bolsa na frente dos 2, me fez esvaziar os bolsos, quase me fez tirar a roupa. O anel estava no carro dela. Tinha esquecido. Não pediu desculpas. Disse apenas: da próxima vez você tem que avisar quando achar as coisas perdidas. Ela usava meus problemas financeiros para me chantagear emocionalmente. E isso era a parte mais cruel. Sabia que eu estava passando dificuldade, que minha família dependia do meu salário, que eu não podia perder o emprego. Então, abusava. Rosa, sei que você precisa muito desse trabalho, então espero que não me decepcione como a anterior. Rosa, com a crise que está, você deveria agradecer a Deus por ter um emprego fixo. Rosa, tem tanta gente desempregada que eu recebo currículo todo dia. Espero que você valorize essa oportunidade. O desrespeito era sistemático e estudado. Me fazia comer os restos da comida deles. Rosa, não vou jogar fora. Você leva para casa. Não podia usar o banheiro social. Tinha que usar o de serviço que ficava na área externa, sem espelho, sem papel higiênico direito, sem sabonete. Quando eu estava com fome durante o horário de trabalho e eles estavam almoçando, ela dizia: Rosa, espera a gente terminar que você come depois, não fica rondando a mesa. Se eu tossia ou espirrava perto deles, ela fazia cara de nojo. Rosa, se está doente, fica longe da família, vai trabalhar lá fora. Quando eu precisava falar alguma coisa urgente durante o almoço deles, ela suspirava irritada. Rosa, você não vê que estamos comendo? Depois a gente conversa. Como se eu fosse um animal que não podia se aproximar dos humanos na hora da refeição. Durante as reuniões sociais, as humilhações eram públicas e calculadas. As amigas dela competiam para ver quem humilhava mais a empregada, como se fosse um esporte. Patrícia, você ensinou bem a sair. A minha ainda não entendeu que não pode olhar nos olhos quando servimos os convidados. Outra dizia: eu sempre falo para a minha: aqui você é invisível. Esquece que você existe. E elas riam, se divertiam com minha humilhação. Se você também é trabalhadora e já passou humilhação de patrão mau caráter que se acha superior, comenta aí embaixo. Vou responder cada uma pessoalmente, porque sei que não estou sozinha nessa luta por dignidade. Ela tinha prazer em me diminuir na frente dos filhos adolescentes. Guilherme, Fernanda, prestem atenção. Vocês estudam para não precisar limpar casa dos outros. Olhem a Rosa, vejam aonde leva não estudar direito. A Rosa não teve oportunidade como vocês, por isso está aqui. Valorizem o que tem. Como se eu fosse exemplo do que não ser na vida.
como se meu trabalho honesto fosse vergonha. Foi durante esses meses de humilhação que comecei a perceber que aquilo não era normal, não era natural, como ela dizia. Minha mãe sempre me ensinou: Rosa, trabalhador merece respeito. Todo trabalho tem dignidade. Se o patrão não te respeita, é porque o problema é dele, não seu. Comecei a questionar internamente: será que era assim mesmo que tinha que ser? Será que eu, mulher honesta, mãe de família, não merecia ser tratada como gente? A raiva estava crescendo dentro de mim, mas eu engolia porque precisava do dinheiro. Minha filha Júlia, estudando para medicina, meu filho Marcos, sonhando com advocacia, minha pequena Ana precisando de material escolar. Eu aguentava as humilhações pensando neles, no futuro deles. Mas por dentro, uma revolta justa estava nascendo. A gota d'água estava chegando, mas eu ainda não sabia quando nem como. Foi numa sexta-feira gelada de dezembro, quando fui limpar o escritório dela, um lugar que normalmente estava trancado a 7 chaves, que tudo mudou para sempre. Mas o que descobri naquele escritório me fez ver que eu tinha muito mais poder do que imaginava, e que a mulher que me humilhava por ser pobre e ignorante era, na verdade, a maior criminosa que já tinha conhecido na vida. Quando fui limpar o escritório dela naquela sexta-feira gelada de dezembro, a porta estava escancaradamente aberta, coisa raríssima, porque ela sempre trancava com chave e ainda colocava uma trava adicional. O escritório era o santuário dela, onde ninguém podia entrar, nem os filhos. Rosa, pode limpar a casa toda, mas esse cômodo eu mesma cuido, ela sempre dizia. Mas naquele dia vi documentos espalhados na mesa de mogno, como se ela tivesse saído correndo, com pressa. Fui arrumar e organizar, como sempre fazia em todo lugar da casa, mas um papel chamou minha atenção imediatamente. Era uma planilha impressa, em papel timbrado do escritório dela, com números que me fizeram arregalar os olhos. Valores absurdos que eu nunca tinha visto na vida. 2.450 mil, 1.850 mil, 3.200 mil. Eram transferências bancárias com descrições que pareciam falsas. Consultoria Jurídica Preventiva, Fazenda São José, Assessoria Tributária Especializada, Agropecuária Delta, Honorários Advocatícios, Grupo Ômega. Minha curiosidade de mãe pobre, que sempre teve que contar cada centavo, falou mais alto. Comecei a olhar mais de perto e percebi que os nomes das empresas pareciam todos inventados: Delta Consultoria Jurídica Liteda, Ômega Serviços Empresariais Tributários, Sigma Assessoria Fiscal Avançada. Nomes pomposos demais, genéricos demais, que não falavam nada específico do que faziam. Meu coração começou a acelerar. Instinto de mãe que protege os filhos, senti que aquilo podia ser muito importante mais tarde. Peguei meu celular velho, um Android simples que minha filha Júlia tinha me ensinado a usar melhor, e comecei a fotografar tudo. Primeiro com medo, depois com mais coragem. Cada documento, cada planilha, cada papel suspeito. Descobri esquemas de sonegação que envolviam cifras milionárias. Vi conversas impressas do WhatsApp, onde ela combinava com contadores corruptos e fiscais comprados como aliviar a carga tributária de clientes grandes do agronegócio. Doutor Maurício, contador. Consegui reduzir a base de cálculo em 70%, procedimento usual. Doutora Patrícia, perfeito. Transfira a diferença para a conta Delta. Cliente ficará satisfeito. Numa pasta organizadora cor-de-rosa, encontrei contratos milionários que provavam que ela usava empresas fantasmas para lavar dinheiro sujo. Empresas criadas só no papel, com endereços de lavanderias, padarias, lojas de roupas, mas que movimentavam milhões todos os meses. Era um esquema gigantesco e organizado onde ela recebia dinheiro sonegado de fazendeiros e transformava em dinheiro limpo através dessas empresas de fachada. A cada documento que lia, minha indignação crescia. Uma planilha mostrava que só em 2023 ela tinha lavado mais de 50 milhões de dólares. 50 milhões de reais. Dinheiro que deveria ter ido para hospitais públicos, para escolas, para postos de saúde, para a merenda escolar das crianças pobres como meus filhos.
E ela guardava tudo para bancar vida de luxo enquanto me humilhava por ser pobre. A investigação virou obsessão. Toda vez que ela saía para o salão de beleza, para as reuniões do clube, para os almoços sociais, eu corria para o escritório como uma detetive. Prestava atenção em todas as conversas telefônicas que ela fazia, anotava nomes, valores, datas, horários. Comecei a entender como funcionava a máquina criminosa. Fazendeiros grandes sonegavam impostos milionários, pagavam propinas gordas para fiscais da Receita Federal, e ela coordenava tudo através do escritório de advocacia que era respeitado na cidade. Descobri que eles tinham um sistema bancário paralelo que funcionava como banco do crime organizado. Contas correntes no Uruguai, no Paraguai, até nas Ilhas Cayman. Vi extratos bancários com valores surreais. Numa conta só no Banco do Uruguai, mais de 15 milhões de hectares parados, ganhando juros. Em outra conta no Paraguai, 8 milhões de hectares. Era uma fortuna escondida que daria para construir um hospital inteiro. Encontrei também um caderno onde ela anotava à mão todas as operações mais sigilosas. Fazenda Bela Vista, sonegação de 3,2 mm, comissão 15%, IRO 480 mil. Grupo Agrosul, elisão fiscal ilícita 2,8 mm, honorários 20%, 560 mil. Ela calculava as comissões criminosas como se fossem honorários normais de advogada. Vi documentos que provavam compra de propriedades rurais enormes com dinheiro sonegado. Uma fazenda de 5.000 hectares no Mato Grosso, outra de 3.000 hectares no Pará, sempre compradas através das empresas fantasmas para os nomes verdadeiros não aparecerem. Terras que valiam dezenas de milhões, compradas com dinheiro roubado do povo brasileiro. A extensão dos crimes me deixou literalmente sem fôlego. Eram dezenas de milhões sonegados dos cofres públicos todos os anos, dinheiro que deveria ir para SUS, educação, segurança, infraestrutura. Subornos regulares para fiscais da Receita Federal. Vi uma lista com nomes e valores. Auditor José Silva, 50 mil mês. Fiscal Maria Santos, 30 mil mês. Propinas para auditores, esquemas diretos com políticos locais. Vi uma agenda telefônica especial onde ela anotava contatos de autoridades corruptas. Uma lista com nomes de vereadores, deputados estaduais até um senador que recebiam doações mensais para facilitar mudanças em leis tributárias. DEP. Federal João, 200 mil reais, aprovação PL 234. Senhor Carlos, 500 mil. Emenda orçamentária agronegócio. A hipocrisia me deu uma raiva que nunca tinha sentido antes na vida. A madame que me julgava por ser pobre, que me humilhava por vir da periferia, que me tratava como se minha pobreza fosse crime ou deficiência moral, vivia de dinheiro roubado do povo. Ela que me chamava de ignorante era a maior criminosa da região. Vivia num palácio construído com dinheiro que deveria estar pagando o SUS, onde minha mãe se tratava de diabetes. Senti um ódio de classe que transformou algo profundo dentro de mim. Raiva justa de quem me humilhava, sabendo que era bandida profissional. Ela que me tratava como marginal, como se minha condição social fosse uma falha de caráter, quando, na verdade, ela que era a marginal verdadeira. Eu era trabalhadora honesta, pagava meus impostos religiosamente, mesmo ganhando pouco, criava meus filhos com dignidade e valores. Ela era ladra, sonegadora, corruptora, destruidora da sociedade. A rede de corrupção envolvia gente muito poderosa e me deu muito medo. Vi conversas comprometedoras com desembargadores do Tribunal de Justiça, com promotores do Ministério Público, com delegados da Polícia Civil, com auditores da Receita Federal. Era um esquema que corrompeu o sistema inteiro. Justiça, Ministério Público, polícia, fiscalização. Dinheiro comprava absolutamente tudo. Silêncio, arquivamento de processos, investigações que nunca saíam do papel, decisões judiciais favoráveis. Descobri como funcionava o sistema de intimidação para manter todo mundo quieto.
Uma pasta inteira com relatórios de investigadores particulares sobre jornalistas investigativos, auditores honestos que não aceitavam suborno, sindicalistas que denunciavam irregularidades. Tinha um dossiê completo sobre a vida dessas pessoas, onde moravam, onde os filhos estudavam, que ônibus pegavam para trabalhar, que médico consultavam. Era intimidação organizada e profissional para manter todo mundo com medo. Deixa o like se você ficou com raiva desses ladrões de dinheiro público que ainda por cima humilham um trabalhador honesto. Numa pasta marcada Operações Especiais, descobri que a fortuna deles era muito maior do que aparentava. Além das contas bancárias no exterior, tinham propriedades registradas no nome de parentes já falecidos. A avó dele, morta há 15 anos, tinha 3 fazendas no nome. Apartamentos de luxo em Miami e Dubai, comprados com dinheiro sonegado e registrados em nome de empresas fantasmas. Até uma empresa de aviação executiva, que na verdade era fachada para transportar dinheiro vivo para paraísos fiscais. Vi comprovantes de que eles transportavam dinheiro físico para o Paraguai usando aviões particulares. Malas de dólares, euros, até ouro em barras. Uma anotação dizia: Voo 15-9, os 2 milhões de dólares, conversão imediata Bitcoin. Eles estavam na vanguarda do crime organizado financeiro, usando criptomoedas antes de todo mundo. A funcionária submissa tinha morrido para sempre naquele escritório. Uma nova Rosa tinha nascido ali, entre aqueles documentos criminosos. Decidi que ia usar tudo o que sabia, mas com inteligência máxima, com estratégia de guerra. Não podia ser emocional, não podia ser impulsiva. Tinha que ser mais esperta que eles, porque estava mexendo com gente poderosa, gente que tinha meios reais de me prejudicar e prejudicar minha família. Comecei a entender o sistema criminoso completo. Como eles corrompiam licitações públicas para beneficiar os fazendeiros amigos, como superfaturavam contratos de obras com o governo municipal, como transformavam dinheiro de sonegação em doações eleitorais legais. Era uma máquina azeitada de corrupção onde cada peça tinha sua função específica. E ela era uma das peças principais, a lavadora de dinheiro oficial. Descobri que até ONGs ambientais eram usadas no esquema. Eles criavam instituições falsas de preservação ambiental para receber dinheiro internacional de compensação ambiental, mas o dinheiro era desviado para contas pessoais. Instituto Verde Futuro, 2,3 milhões, projeto fictício reflorestamento. Roubavam até dinheiro destinado a preservar a natureza. Vi também como eles compravam silêncio da imprensa local. Uma planilha mostrava investimentos em comunicação. Jornal da Cidade, 80 mil mês, pauta positiva. Rádio Regional, 40 mil mês, cobertura favorável. Blog do jornalista X, 15 mil mês, não publicar investigações. Compravam a imprensa para controlar a narrativa. O mais revoltante foi descobrir que eles usavam trabalho infantil nas fazendas. Documentos provavam que contratavam crianças de 12, 13 anos para trabalhar na colheita, pagando uma miséria para famílias desesperadas. E ainda por cima não registravam, não pagavam direitos, exploravam até criança. Eram monstros completos. Mas antes de agir, precisava reunir absolutamente todas as provas possíveis e encontrar pessoas honestas no sistema que pudessem me proteger e me ajudar. Porque sabia que quando descobrissem que a faxineira ignorante tinha desmascarado o esquema deles, ia ser uma guerra sem quartel. E em guerra, quem tem mais informação e melhores aliados tem mais chances de vencer e sobreviver. Continuei trabalhando na casa dela por mais 5 meses, fingindo perfeitamente que não sabia de nada, que continuava sendo a faxineira ignorante de sempre. Ela não desconfiou absolutamente de nada. Continuava me humilhando como sempre, talvez até pior. Rosa, você podia ser mais rápida, né? Gente da sua classe costuma ser mais ágil para trabalho braçal. Rosa, cuidado para não quebrar nada aqui, essas peças custam mais que seu salário anual. Eu aguentava calada, sorria submissa, porque agora tinha um propósito muito maior que minha dor pessoal.
Durante esses meses, virei uma espiã profissional dentro da própria casa. Fotografei cada documento novo que consegui acesso. Gravei conversas comprometedoras usando o gravador do meu celular sempre que possível. Aprendi a usar aplicativos que deixavam a gravação mais nítida. Pesquisei na internet como reunir provas que realmente servissem na justiça. Minha filha Júlia, que sempre foi muito esperta com tecnologia, me ajudou a organizar tudo em pastas digitais, com datas, descrições detalhadas e até indexação por assunto. A primeira pessoa que procurei foi a dona Marlene, presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da nossa cidade. Uma mulher guerreira de 58 anos que trabalhava como doméstica desde os 14 e sabia tudo sobre direitos trabalhistas. Quando contei sobre a exploração que sofria, ela ficou indignada. Rosa, isso não pode continuar nem mais um dia. Você vai entrar na justiça para receber todos os seus direitos e nós vamos acompanhar o processo pessoalmente. Essa madame vai pagar caro. Mas quando falei sobre os esquemas milionários de corrupção que descobri, dona Marlene ficou séria. Rosa, minha filha, isso é coisa muito grande para o nosso sindicato. Isso é crime federal, organização criminosa. Você precisa denunciar na Polícia Federal, na Receita Federal, no Ministério Público. Mas cuidado, gente assim é perigosa, tem poder para prejudicar você e sua família. Denunciei na Receita Federal através do portal oficial deles na internet. Montei um dossiê de mais de 200 páginas com fotos de todos os documentos criminosos, descrição detalhada de cada esquema, valores exatos envolvidos, nomes completos de todos os participantes, datas das operações. Usei o nome Maria Silva no primeiro momento, porque estava com medo de represálias imediatas. Mas guardei cópias de absolutamente tudo em lugares diferentes e seguros. Procurei um advogado honesto através da seccional da OAB. O doutor Fernando Silva, especialista em direito trabalhista, ficou impressionado com a organização e qualidade das provas que eu tinha reunido. Rosa, você fez um trabalho investigativo melhor que muitos profissionais da área. Com esse material todo, a gente não só ganha fácil na Justiça do Trabalho, como ela ainda pode ser responsabilizada criminalmente por exploração análoga ao trabalho escravo. O doutor Fernando me orientou sobre como proceder. Primeiro vamos protocolar a ação trabalhista para garantir seus direitos. Depois, com autorização sua, vou encaminhar tudo para o Ministério Público do Trabalho e para a Polícia Federal. Esse esquema de corrupção que você descobriu pode derrubar muita gente poderosa. Ele não cobrou honorários. Seu caso é uma causa justa, Rosa. Vou te representar gratuitamente. Guardei cópias de tudo em locais estratégicos e seguros. Contei a situação completa para pessoas de extrema confiança. Minha mãe, minha irmã mais velha, minha comadre Geralda, que é como uma irmã para mim. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu desaparecer ou morrer em acidente estranho, vocês sabem exatamente onde estão todas as provas e quem tem cópias. Eu disse para elas. Fiz backup de tudo na nuvem. Mandei cópias para o Dr. Fernando, para o sindicato, até para meu primo Roberto, que mora em São Paulo. A estratégia era fingir total inocência e deixar ela se incriminar cada vez mais. Comecei a fazer perguntas bobas sobre os negócios quando estava limpando o escritório. Doutora, a senhora tem muitos clientes no agronegócio, né? Deve ser difícil esse tipo de advocacia. Ela adorava se exibir. Rosa, você não entenderia. São questões fiscais muito complexas, estratégias tributárias avançadas que pessoas simples como você não conseguem compreender. Quando ela falava sobre os negócios na minha frente ao telefone, eu fingia que não estava prestando atenção, mas gravava tudo. Rosa, você não precisa se preocupar com essas conversas de adulto, ela disse uma vez quando estava falando de sonegação com um fazendeiro. Eu sei, doutora. Não entendo mesmo essas coisas complicadas, respondi, fingindo a ingenuidade perfeita que ela esperava de mim. O primeiro movimento oficial foi o processo trabalhista. Entrei na Justiça do Trabalho cobrando todas as horas extras não pagas dos últimos 2 anos, férias vencidas e não pagas, 13º atrasado, depósito do FGTS nunca feito,
indenização por danos morais devido às humilhações constantes. O Dr. Fernando calculou que ela me devia mais de 87.000 reais só de direitos trabalhistas básicos. Rosa, com as provas que você tem, fotos, áudios, testemunhas, ela vai ser condenada em primeira instância. Documentei cada situação de abuso para usar como prova no processo. Fotografei o banheiro de serviço imundo onde ela me obrigava a usar, sem papel higiênico adequado, sem sabonete, sem espelho, como se eu fosse um animal. Filmei a geladeira onde guardavam minha comida, sempre separada da comida da família, sempre os restos mais feios. Gravei conversas onde ela me humilhava na frente de visitas. Outras empregadas da vizinhança também sofriam exploração similar. A Conceição, que trabalhava na casa ao lado, ganhava ainda menos que eu e trabalhava domingos sem receber extra. A Neuza, que trabalhava 2 casas à frente, não tinha carteira assinada há 3 anos. A Carmen, da rua de trás, era obrigada a limpar a casa e ainda cuidar dos 3 filhos pequenos dos patrões. Unimos forças. Elas me deram depoimentos detalhados por escrito sobre as humilhações que presenciaram, e eu as orientei sobre direitos trabalhistas que elas nem sabiam que tinham. Se você quer ver patrão explorador se dando mal e justiça sendo feita, compartilha esse vídeo para chegar em mais trabalhadoras guerreiras. A tensão começou a subir quando a citação do processo trabalhista chegou na casa dela. Ela ficou furiosa como nunca tinha visto. Rosa, como você teve a audácia de me processar, depois de tudo que fiz por você? Te dei um emprego quando você estava desesperada. Doutora, só estou pedindo meus direitos que a lei garante. Respondi com a calma que aprendi a ter. Não estou pedindo favor, estou pedindo justiça. Ela tentou me intimidar de várias formas. Primeiro com ameaças veladas. Cuidado, Rosa. Mexer com gente como eu pode ser muito perigoso para você e sua família. Depois com chantagem emocional. Rosa, você tem filhos para criar. Pensa bem no que está fazendo. Por último, tentou até suborno. Rosa, retira esse processo que eu pago tudo o que você está pedindo e ainda dou um extra. Mas eu não estava mais com medo. Tinha descoberto que gente poderosa só é poderosa mesmo enquanto os crimes ficam escondidos. Na hora que a verdade aparece, que as provas vêm à tona, eles ficam pequenos, vulneráveis, desesperados como qualquer criminoso comum. E eu tinha verdades suficientes para destruir completamente a vida dela e de toda a rede criminosa. A Receita Federal começou a investigar, baseada na minha denúncia detalhada. Um auditor federal muito sério, Dr. Marcos Vieira, apareceu na empresa dela pedindo documentos fiscais para auditoria de rotina programada. Ela ficou visivelmente nervosa, começou a destruir papéis, a reformatar computadores, a queimar documentos no quintal de casa. Mas era tarde demais. Eu já tinha tudo copiado, fotografado, documentado. Durante esse período crítico, intensifiquei ainda mais a coleta de provas. Consegui fotografar conversas inteiras do WhatsApp dela que ficavam abertas no celular esquecido na mesa da cozinha. Gravei ligações onde ela dava instruções criminais para contadores. Queima tudo que compromete. Reformata os computadores. Nega tudo se perguntarem. Consegui até acesso às senhas do computador do escritório porque prestava atenção cada vez que ela digitava. Descobri que ela estava tentando transferir dinheiro para o exterior com urgência. Vi conversas onde ela pedia para o marido: Cláudio, acelera a transferência para o Uruguai. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Fotografei comprovantes de transferências urgentes de mais de 8 milhões de reais para contas estrangeiras. Eles estavam desesperados, tentando esconder o dinheiro antes de ser descoberto. A estratégia estava funcionando perfeitamente. Ela estava sendo pressionada simultaneamente em várias frentes: Justiça do Trabalho, Receita Federal, e ainda não sabia que as 2 investigações vinham da mesma fonte. Eu. Estava ficando paranoica, brigando constantemente com o marido, perdendo o sono, tomando remédio para ansiedade. Deve ser algum funcionário insatisfeito da empresa, ela especulava. Ou algum concorrente invejoso do nosso sucesso.
O mais engraçado é que ela nunca, nem por um segundo, desconfiou da ignorante faxineira que continuava limpando a casa humildemente todos os dias. Para ela, eu era incapaz de entender qualquer coisa complexa, quanto mais investigar um esquema de corrupção milionário. A arrogância e o preconceito de classe dela foram meus maiores aliados. Minha filha Júlia estava orgulhosa. Mãe, você virou detetive. Está mostrando que trabalhador tem poder quando se organiza direito. Meu filho Marcos falava: Mãe, quero estudar direito para aprender a defender pessoas como a senhora. E minha pequena Ana sempre dizia: Mamãe, você é a pessoa mais corajosa do mundo. O Ministério Público Federal entrou na investigação depois que o Dr. Fernando encaminhou meu dossiê para a Procuradoria. O procurador Dr. Antônio Carvalho, especialista em crimes contra a administração pública, ficou impressionado. Essa investigação da senhora é melhor que muitas que temos aqui. Vamos transformar isso numa operação federal. Chegava a hora do confronto final. Escolhi exatamente o momento certo. A ceia de Natal, onde ela reuniu todos os cúmplices criminosos para comemorar mais um ano de roubalheira. Era o cenário perfeito para mostrar quem realmente mandava naquela história e quem tinha o verdadeiro poder. Foi na véspera de Natal de 2023, durante a ceia luxuosa que ela organizou para todos os amigos importantes e cúmplices criminosos: desembargador Henrique Fonseca, promotor Dr. Ricardo Almeida, delegado Dr. Maurício Costa, mais uma dúzia de empresários do agronegócio. Toda a máfia reunida numa mesa só, comemorando mais um ano de roubalheira milionária com champanhe francês de 2.000 reais a garrafa, caviar importado e sorrisos cínicos. Eu estava servindo a mesa, invisível como sempre para aquela gente, quando ouvi o desembargador elogiando ela com cinismo. Patrícia, você continua sendo nossa artista favorita. Conseguiu arquivar mais 3 processos contra o Cláudio este semestre. Magistral. Todos riram como se arquivar processo criminal fosse piada de fim de ano. Ela estava se exibindo como pavão. Magistrado é questão de saber conversar com as pessoas certas no momento certo. Diplomacia, digamos assim. O promotor corrupto completou. E nós sabemos conversar a linguagem dos negócios, não é mesmo? Mais risos, como se fosse natural transformar justiça em balcão de negócios criminosos. Foi nesse momento que tropecei sem querer e derrubei água gelada no vestido caríssimo dela. Um Valentino que custava mais que meu salário anual. Sua incompetente desgraçada! Ela gritou, se levantando furiosa e me empurrando com tanta força que caí de costas no chão da sala de jantar, na frente de todos os convidados importantes. Aqui não é lugar para gente da sua laia. Sai da minha frente. Eles riram como hienas vendo minha humilhação. Patrícia, você precisa ensinar melhor essa gente a se comportar em sociedade, disse o promotor corrupto. Tem que mostrar qual é o lugar delas desde o primeiro dia, completou o delegado. Ela estava triunfante, achando que tinha me humilhado definitivamente na frente da elite corrupta da cidade. Levantei devagar, tirando a poeira da roupa, pedindo desculpas com a voz trêmula. Desculpa, doutora. Desculpa, doutores. Vou limpar tudo e ir embora. Fingi que ia sair chorando, derrotada, humilhada pela última vez. Mas quando cheguei na porta da sala, parei, respirei fundo e me virei para eles com um sorriso que jamais vão esquecer. Doutora Patrícia, disse alto para todo mundo ouvir, mudando completamente o tom de voz. Antes de ir embora definitivamente, preciso devolver uma coisa que encontrei limpando seu escritório. Tirei da bolsa um pendrive dourado e coloquei em cima da mesa da ceia, bem no meio dos pratos caros. São as provas completas dos 50 milhões de reais que vocês sonegaram nos últimos 3 anos. Documentos, conversas gravadas, extratos bancários, tudo. A mudança na atmosfera foi imediata e deliciosa de ver. Os sorrisos sumiram, os rostos ficaram pálidos, o silêncio tomou conta da sala como se alguém tivesse morrido. A cara de terror absoluto de todos foi impagável. Rosa, do que você está falando? Ela tentou disfarçar,
mas a voz estava tremendo. Estou falando dos esquemas de sonegação com empresas fantasmas, das contas bancárias no Uruguai e Paraguai, dos subornos mensais para fiscais da Receita Federal. Olhei diretamente para cada um dos corruptos. Dr. Henrique, seus 300 mil reais por arquivamento de processo. Dr. Ricardo, seus 200 mil reais por não oferecer denúncia. Dr. Maurício, seus 150 mil reais por investigações que nunca avançam. Mostrei que sabia cada detalhe, cada valor, cada operação criminosa. Fazenda Bela Vista, sonegação de 3,2 milhões de reais com nota fiscal falsa. Agropecuária Delta, elisão fiscal fraudulenta de 2,8 milhões usando empresa fantasma. Grupo Ômega, lavagem de 4,5 milhões através do Instituto Verde Futuro, que nem existe de verdade. O desespero era visível. O marido dela tentou me intimidar. Rosa, você não sabe com quem está mexendo. A gente pode destruir você e sua família. Pode tentar, doutor, respondi com calma total. Mas vai ser difícil do Presídio Federal, onde vocês vão passar os próximos 15 anos. Você está louca, Rosa. Sai da minha casa antes que eu chame a polícia. Ela gritou, mas a voz estava histérica. Pode chamar, doutora. Aliás, não precisa. Já entreguei cópias de tudo para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para a Receita Federal, para a Controladoria Geral da União e para 5 jornais diferentes. A Operação Lava Ouro começa oficialmente amanhã de manhã. O pânico foi total. Tentaram me subornar ali mesmo, na frente de todo mundo. O desembargador ofereceu 500 mil reais para eu ficar quieta. O marido dela ofereceu 1 milhão e uma casa. Rosa, você pode mudar de vida completamente. Seus filhos podem estudar nas melhores universidades particulares. Não precisa se complicar com essas coisas perigosas. Não, doutores, respondi firme como rocha. Trabalhador honesto não vende a consciência por dinheiro sujo. Meus filhos vão estudar em universidade federal, com o próprio mérito, com a dignidade que vocês nunca tiveram. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Boa sorte para vocês. Vão precisar. Saí daquela mansão com a cabeça mais erguida da minha vida inteira, deixando eles em desespero total. Durante a madrugada, eles tentaram me ligar 92 vezes, o número exato de chamadas perdidas que encontrei no celular quando acordei. Ligaram para minha casa, para a casa da minha mãe, para o sindicato, para todo lugar que conheciam da minha rotina. Desespero de criminoso descoberto. Na manhã de 25 de dezembro de 2023, Natal que jamais vão esquecer, a casa deles estava cercada. Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria Geral da União, Imprensa Nacional. A Operação Lava Ouro, nome que os investigadores deram porque descobriram que eles transformavam dinheiro sujo em ouro para facilitar o transporte internacional, foi a maior operação contra a corrupção na história da região. A prisão dela foi transmitida ao vivo na televisão nacional. Ela saindo de casa algemada, tentando esconder o rosto com as mãos, sendo colocada na viatura da Polícia Federal enquanto vizinhos filmavam com celular. O marido também foi preso. Os filhos adolescentes chorando desesperados, sem entender como os pais respeitáveis eram criminosos perigosos. Senti pena real das crianças, mas não dela nem do marido. A operação prendeu 47 pessoas no total. Desembargadores, promotores, delegados, auditores da Receita, vereadores, deputados, empresários, contadores, despachantes. Uma rede criminosa que funcionava há mais de 10 anos, roubando centenas de milhões dos cofres públicos todos os anos. E foi a faxineira ignorante que derrubou todo o esquema. A Justiça do Trabalho foi rapidíssima depois de toda a repercussão nacional. Com advogados pro bono de escritórios grandes se oferecendo para me representar, o juiz condenou ela a me pagar 156 mil reais de indenização total. Direitos trabalhistas, danos morais por humilhação, horas extras de 2 anos, adicional por trabalho em condições degradantes. O Dr. Fernando conseguiu bloqueio imediato dos bens para garantir o pagamento.
Ela tentou recorrer de absolutamente tudo, mas os crimes eram evidentes demais. A Justiça Federal foi implacável. Sonegação de mais de 50 milhões de euros ao longo de 10 anos, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, evasão de divisas. Condenação final: 18 anos de prisão em regime inicial fechado, sem direito à progressão por 5 anos. Perdi as contas de quantos bens foram confiscados e leiloados. A mansão onde eu trabalhava, avaliada em 4,2 milhões. Os 4 carros importados, que juntos valiam 1,8 milhão. As fazendas em 3 estados, totalizando 23 milhões de dólares. Os apartamentos de luxo no Brasil e no exterior, 12 milhões de dólares. As contas bancárias no exterior, 31 milhões recuperados. Tudo leiloado para ressarcir os cofres públicos roubados. A família que vivia ostentando luxo ficou literalmente sem nada. Tiveram que se mudar para um apartamento alugado de 2 quartos num bairro classe média baixa. Os filhos adolescentes saíram da escola particular caríssima e foram para a escola pública. Perderam todos os amigos da alta sociedade. Ninguém mais queria ser visto perto do nome da família. Recebi minha indenização integral e realizei o sonho da casa própria. Comprei uma casa linda de 3 quartos, 2 banheiros, quintal grande para as crianças, garagem, churrasqueira, na mesma rua onde nasci e me criei. Minha filha Júlia conseguiu entrar em medicina numa universidade federal em outro estado. Hoje está no 4º ano, sendo a médica que sempre sonhou ser. Meu filho Marcos está no 3º ano do ensino médio, determinado a ser advogado para defender gente trabalhadora como minha mãe. A pequena Ana, agora com 13 anos, estuda num colégio particular que pago com parte da indenização, sonhando em ser professora. Abri minha própria empresa de limpeza, Rosa Santos Serviços Domésticos Limpe, e hoje sou patroa de 18 funcionárias fixas, todas com carteira assinada, todos os direitos rigorosamente garantidos, salário 20% acima do piso da categoria, plano de saúde, vale transporte, vale alimentação. Trato cada funcionária exatamente como gostaria de ser tratada, porque aprendi na prática que respeito não depende de classe social, depende de caráter. A exposição social dela foi total e irreversível. A cidade inteira descobriu quem ela realmente era, através dos jornais, da televisão, das redes sociais. Virou caso de estudo em universidades sobre corrupção sistêmica. Os antigos amigos ricos desapareceram completamente. Ninguém mais queria ter o sobrenome dela na agenda telefônica. A reputação que levou 20 anos para construir foi destruída completamente em 20 dias. Hoje, 3 anos depois, encontro ela às vezes no supermercado do bairro onde vivo. Parece 20 anos mais velha, cabelo grisalho mal cuidado, roupas simples, comprando produtos da marca própria do supermercado. Me cumprimenta educadamente. Oi, Rosa. Respondo sempre, oi, Patrícia, sem rancor, porque aprendi que vingança de verdade é viver bem, dignamente, em paz. A liberdade verdadeira é isso. Sair daquela casa sabendo que nunca mais na vida aceitaria a humilhação de ninguém. Descobri que trabalhador tem poder real, poder da verdade, poder da organização, poder da justiça, poder de dizer não para quem tenta nos explorar. Aprendi que quando a gente se junta, quando a gente se informa, quando a gente não baixa a cabeça, a gente pode derrubar qualquer esquema de exploração. A nova vida que construí prova que é possível, sim, mudar de classe social no Brasil. De faxineira explorada para empresária respeitada, de humilhada para exemplo de dignidade, de silenciada para voz que ecoa em todo lugar onde tem trabalhador sofrendo injustiça. Porque descobri que a verdadeira diferença entre as pessoas não está no tamanho da conta bancária, está no tamanho do caráter. Aprendi que ninguém vale mais que ninguém por causa de diploma, sobrenome ou patrimônio. A doutora com 3 faculdades era moralmente inferior a qualquer faxineira honesta do Brasil inteiro. Porque dignidade não se compra em loja cara, não se herda de família rica, não se rouba do cofre público.
Dignidade se constrói todos os dias com trabalho honesto, respeito ao próximo e luta por justiça. A lição que deixo para todas as trabalhadoras do Brasil: vocês têm mais poder do que imaginam. Conhecimento é poder, organização é poder, verdade é poder, coragem é poder. Não aceitem humilhação de ninguém. Não deixem explorador prosperar. Exijam seus direitos, se organizem, denunciem, processem. A justiça pode demorar, mas sempre chega para quem luta com dignidade. Se você é trabalhadora e quer dignidade, se você acredita que todo trabalho merece respeito, se você sonha com uma sociedade mais justa, se inscreva no canal para mais histórias de mulheres guerreiras que venceram a exploração. Hoje durmo em paz absoluta, sabendo que justiça existe e que trabalhador honesto sempre vence quando se organiza direito. Pode demorar, pode ser difícil, pode dar medo, mas a verdade sempre aparece e vence a mentira. E quando aparece, os poderosos falsos descobrem que o verdadeiro poder está nas mãos de quem trabalha, de quem luta, de quem não se vende, de quem não se cala diante da injustiça. A faxineira Rosa Santos hoje é a empresária Rosa Santos, mãe orgulhosa, mulher realizada, exemplo de que no Brasil, com coragem, organização e honestidade, qualquer pessoa pode mudar completamente de vida. Basta ter dignidade e nunca, jamais, aceitar ser tratada como inferior por ninguém, porque trabalhador honesto não é inferior a ninguém neste mundo.